Você ouvirá a palavra de Deus. Saiba mais sobre a Bíblia. Hoje falaremos do Jardim do Éden e Gênesis. Éden significa deleite, prazer. Éden era o nome de um lugar onde Deus plantou um jardim e colocou árvores com seus frutos e colocou também o homem, Adão, para dele cuidar. Gênesis capítulo 2, versículos 7 e 8. O versículo 8 diz: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Do Éden saía um rio que regava o jardim, o qual se dividia em outros 4 rios chamados de Pison, Gion, Tigre ou Hiddekel e o Eufrates, conforme o livro de Gênesis capítulo 2. O significado do nome dos rios é Pison, aumento, Gion, irrompido, e Hiddekel ou tigre, dependendo da tradução, rápido, Eufrates, frutífero. E por falar em Gênesis, você sabia que Gênesis significa origem, começo, princípio? No livro de Gênesis contém a primeira história do universo que narra a criação dos céus e da terra e a relação de Deus com a humanidade. Éden também era o nome de um levita, filho de Joá. Este recebeu a tarefa de ajudar Coré na distribuição das ofertas ao povo pelas cidades dos sacerdotes. Isto você também confere no livro de 2 Crônicas, capítulos 29 e 31. Diz ser Éden também o nome de uma região da Mesopotâmia, mencionada nos livros de 2 Reis, no livro de Ezequiel e no livro de Isaías. Em Gênesis relata que Deus criou os céus e a terra e todos os seres viventes, animais e vegetais, e criou o homem e a mulher, macho e fêmea. E colocou Deus o homem no jardim do Éden para que cuidasse dele. Nesse tempo, ainda não havia chovido sobre a terra. A primeira chuva relatada na Bíblia foi o dilúvio, conforme Gênesis capítulos 6 e capítulos 7. Adão tornou-se o primeiro ser humano a habitar a recém-criada terra. Ele foi o nosso primeiro pai. Deus deu a ele o domínio sobre o resto de sua criação. Tudo o que passou a existir ficou sujeito a Adão. Você imaginou que assim como foi com Adão, deve ser com cada um de nós? Cuidar e proteger de tudo aquilo que Deus criou? Deus deu a Adão o privilégio de ser o regente, o administrador da terra. Ele teria domínio sobre os peixes, isso inclui os rios e os mares, domínio sobre as aves, isto é, o ar, e todo o reino mineral, vegetal e animal. Adão dominaria a terra. Deus confiou ao homem Adão toda a sua obra. E quando se fala homem, está referindo-se a toda a humanidade, homens e mulheres. O ser humano é o mordomo de toda a terra criada, representada naquele jardim que Deus plantou no Éden, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 8. Você sabe o significado dos nomes Adão e Eva? Adão significa homem vermelho, em hebraico Adam, e tem ligação com a palavra terra, em hebraico Adamá, terra vermelha. O homem formado do barro, do pó da terra vermelha. Eva significa vida, ou Eva, a que tem vida, do hebraico Avá. Para relembrar, Éden era um lugar onde Deus plantou um jardim e lá colocou Adão e Eva.
eles seriam os seus parceiros ou seus administradores dos rios, mares, ar e terra. Você confere isso em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Esse jardim, que também denominamos Éden, era banhado por um rio que se dividia em 4 novos rios chamados de: o primeiro Pison, o segundo Gion, o terceiro Hiddekel ou Tigre, dependendo da versão da Bíblia, e o quarto rio Eufrates. Cada rio desse tem um significado. Se você já esqueceu, é só voltar ao início e verá. Quando a terra foi criada, ela não precisava de chuva para regá-la. Estes rios mencionados é que regavam a terra. Se você ler o capítulo 2 de Gênesis, verá que o versículo 5 fala que Deus ainda não tinha feito chover. E o versículo 10 diz que saía um rio do Éden para regar o jardim. E você se lembra o que significa a palavra Gênesis? Garanto que não esquecerá mais. Gênesis significa origem, começo ou princípio. Assim sendo, o livro de Gênesis narra a criação do universo e a relação de Deus com a humanidade. Gênesis, entre outras coisas, revela a origem do pecado, da queda da humanidade, do casamento, da família e das descendências. A partir do capítulo 12 de Gênesis, começa a narração da origem do povo de Israel, a partir do chamado de Deus através de Abraão e Sarai, um casal que vivia no Oriente Médio em Ur dos Caldeus. Um grande abraço e lembre-se, Jesus te ama. Olá! Se você gosta de ouvir a palavra de Deus, se inscreva neste canal e toque o sininho para receber as notificações do YouTube. Você ouvirá a palavra de Deus na versão King James atualizada. Tenha um excelente dia e lembre-se, Jesus te ama.